Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, vodunão do Culto Geide há mais de 30 anos, professor de História, historiador, pós-graduado em História do Rio de Janeiro e escritor. O tema de hoje é o ceifador, da sequência de vídeos sobre casos sobrenaturais que aconteceu comigo. Antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu e-book, Ebós e Oferendas. Lá você vai ter vários ebós e oferendas que vai fazer com que você se torne um pouco mais independente na sua prática religiosa. E lembrando, gente, que os ebós são pelos caminhos de Odu, tá? Tanto de Exu como de Egum. E eu estarei deixando para vocês o link no primeiro comentário. Bom, pessoal, esse fato do ceifador aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 14 anos. Sofri um acidente, que acabou me trazendo um problema muito grande. Eu comecei a sentir umas dores na região da costela e aquela dor só aumentava. Nada que era feito, nem médico, dava um diagnóstico correto. E aquela dor só aumentava, ao ponto de já passar 6 meses e ninguém me dava uma posição, nem para mim, nem para minha família. Eu cheguei a pesar 42 quilos por causa desta situação. E posso dizer para vocês que foi essa situação que me fez entrar no universo afro-brasileiro. Eu andando de ônibus com a minha mãe, escutei um barulho, como se fosse uma pequena explosão de alguma bexiga estourando. E a dor que eu senti foi tão insuportável que eu quase desmaiei. Eu estava andando de ônibus com a minha mãe. Minha mãe percebeu isso no meu semblante, porque a minha cor desapareceu. E a dor foi tão insuportável que eu enverguei. Nesse ponto, minha mãe, meu pai, já desesperado, que logo quando eu cheguei em casa, eu ficava deitado do lado de fora, no quintal, num colchão que eles colocaram para mim, porque eu mal conseguia levantar. E foi graças a uma tia minha que fez com que fosse aberto, que na época estava com problema de leito em hospitais. E aí ela conseguiu, com o conhecimento dela, abrir uma enfermaria para que o sobrinho dela e eu pudesse ser atendido. E eu fui atendido no Cardoso Fontes. Ela conseguiu me colocar lá. Como a enfermaria foi aberta por minha causa, devido a minha tia, que conseguiu esse feito, eu acabei podendo escolher qual cama ficar. E eu decidi ficar na cama perto da janela. Tinha visão da mata e tinha uma visão também da linha dali, da parte do hospital. Quando eu cheguei na janela e olhei, eu vi minha mãe sentada no meio-fio chorando. Isso para mim foi impactante demais. Ver minha mãe, o desespero dela, meu pai consolando ela, e ninguém sabia o que eu tinha. Um médico. O médico me atendeu, me examinou e virou para a enfermeira e falou: não vou perder tempo com ele. Eu tenho muito mais paciente que pode sobreviver e eu não dou 3 dias de vida para ele. Bom, você escutando isso do seu médico, você com 14 anos, fica bem difícil para a sua cabeça. Um fato aconteceu que mudou a situação dentro da enfermaria. Como eu falei para vocês, eu escolhi a cama que estava perto da janela, porque eu podia, deitado, ver a mata. Isso me tranquilizava. Isso eram umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Gente, me deu um medo, me deu um pavor, um gelo. Eu deitado naquela cama, que eu pulei daquela cama e falei: eu não quero ficar aqui. Eu olhei para a primeira cama que estava na enfermaria, que era perto da porta. E eu falei: eu vou ficar naquela cama. Eu peguei tudo meu, as coisas que minha mãe tinha deixado ali para mim, e fui à primeira cama, que ficava perto da porta. Lá eu botei minhas coisas e continuei incomodado com aquele canto perto da janela. Não sei porquê. O que aconteceu com isso? Entra-se uma outra pessoa na enfermaria.
Como a enfermaria já estava aberta, então foi aceitando outros pacientes. Chegou um rapaz novo que estava muito bem, mais velho que eu, né? Devia ter seus 20, 22, por aí. Me cumprimentou, eu cumprimentei ele, beleza. E ele foi para onde? Para aquela cama lá. Aqui eu fiquei com medo. E ele deitou naquela cama, botou as coisas dele lá e estava maravilhosamente bem. Tanto, muito melhor do que eu. Porque pelo menos o médico não desenganou ele, como me desenganou. E quando foi à noite, aconteceu o primeiro susto. Aquele rapaz começou a se debater na cama. Ele convulsionava, mas tão forte, ao ponto dele poder cair da cama. Aquilo me deixou apavorado. Quando eu olhei, eu fui chamar e gritei às enfermeiras da porta, e foi aí que eu, quando voltei o rosto para o rapaz, eu vi uma sombra sair do canto oposto ali da janela. E essa sombra olhou para mim. Deu para ver nitidamente aqueles olhos avermelhados. E se debruçou em cima do rapaz. Quando ela se debruçou em cima do rapaz, ele parou. Foi quando os enfermeiros chegaram, começaram a fazer massagem cardíaca nele. E o pior, a sombra continuava ali e eu continuava vendo aquilo. Mas só eu via. Os enfermeiros estavam do lado dela e nada. O rapaz veio a óbito. E logo depois que ele faleceu, a sombra sumiu. No dia seguinte, uma outra pessoa entra. Essa pessoa já entrou tossindo e tal, aquela coisa toda. Mas estava bem também. Novamente, quando entrou uma pessoa, como eu falei para vocês que estava tossindo, mas estava bem, e era uma pessoa um pouco mais velha, tinha seus 30 e poucos anos. O rapaz deitou lá de novo naquela cama. Novamente, à noite, a sombra apareceu. E a mesma coisa aconteceu. Novamente, aquela pessoa que estava deitada na cama começou a passar mal e a convulsionar. E aquela sombra continuou ali. Só que dessa vez eu vi ela pôr a mão dentro da pessoa. E aí ele se debateu mais fortemente. Nesse ponto, uma enfermeira passou, viu, começaram a acudir ele ainda convulsionando e ele veio a óbito. Enquanto eu estava no hospital, minha mãe foi até a roça de santo que ela frequentava. O zelador de santo dela não acreditou que eu estava no hospital porque ele tinha jogado para mim há pouco tempo, então ele não entendeu por que aconteceu isso comigo. E aí ele falou com a minha mãe: pode deixar que eu vou resolver. Você pode voltar, amanhã você vai no hospital e você vai buscar seu filho que ele vai sair. Bom, esse zelador de santo foi muito importante na minha vida. Minha mãe fez o que ele falou. Levou as coisas que ele pediu e voltou para casa para no dia seguinte ela ir me buscar. E eu lá no hospital tinha já presenciado 2 mortes. E entrou uma terceira pessoa na enfermaria. Só que dessa vez foi um marinheiro, um senhor já dos seus 50 anos na época. E eu falei com ele. Quando ele sentou naquela cama, eu avisei a ele. Eu fui até ele e falei: o senhor acredita em espírito? O senhor acredita em alguma coisa? Não deita nessa cama, não. 2 pessoas deitaram aí, 2 pessoas morreram. Mas eu não falei nada de sombra. Eu só falei que a cama estava amaldiçoada. Todo mundo que deitava morria. Imediatamente ele falou que sentia um arrepio, pegou tudo dele e deitou na cama ao lado da minha. E aí a gente começou a conversar. A gente fez até uma amizade. Ele era taifeiro da Maria. Enquanto a gente conversava, entrou uma outra pessoa para a enfermaria. Para onde que ele foi deitar? Lá na cama, perto da janela. Nós tentamos avisar, ao rapaz, mas ele não deu ideia. Ele falou que ele gostava, que ele não acreditava que a cama matava os outros, que as pessoas que deitaram lá é que estavam para morrer. Aconteceu a mesma coisa. A sombra apareceu na madrugada. Só que dessa vez não só eu vi, o taifeiro viu também junto comigo. E ele falou para mim que aquilo era o ceifador. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. Aí ele virou para mim e falou assim: você sabe quem é aquela sombra? Aquela sombra é o ceifador. Ele está vindo levar as pessoas.
E quem estava deitando na cama ele levava. Não sei porquê, tá, gente? Tenho a mínima ideia porquê. Mas ele levou novamente aquela pessoa. E aí eu falo para vocês uma coisa. Minha mãe esteve no hospital para me tirar. À noite aconteceu uma coisa muito interessante. Eu suei em bicas. Bom, eu achei que estava suando, mas eu molhei a cama toda de suor. Tanto que a enfermeira perguntou se eu tinha tomado banho e voltado e deitado molhado sem me enxugar. Descobriram que eu estava com pneumotórax. E o meu pulmão estava tomado de água. E justamente naquela noite que eu molhei a cama toda de suor, as águas que estavam no meu pulmão desapareceram. Milagrosamente, saíram pelos meus poros naquela cama. Tanto que quando minha mãe chegou para me levar, os médicos não acreditavam, porque quando foram refazer a minha radiografia, só tinha uma cicatriz no pulmão e não estava mais cheio de água. E eles não entenderam. E eu tive que ficar uma semana a mais no hospital, porque eles não acreditaram. Tanto que tiveram que fazer uma junta médica para estudar o meu caso. Eu só posso agradecer ao finado Jorge de Iemanjá, um dos maiores pais de santo do Rio de Janeiro e do Brasil, que foi esse homem que me salvou. E foi a primeira vez que eu passei a ver o meu santo, Ave Mágico, que eu nem sabia que tinha. E através do finado Jorge de Iemanjá, eu sobrevivi. E estou aqui para fazer esse vídeo para vocês. Bom, gente, se vocês passaram por algum caso sobrenatural, deixe nos comentários. E como eu gosto de me despedir de vocês, vou dar um pa unha a Nadeji, axé.